Bom dia, Oficina para Mulheres. Como vocês estão? Bom dia a todas as mulheres desse perfil, a todas as mulheres que vão chegar hoje aqui. Muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Estava com saudade já, né? Já tinha um tempinho. Semana Santa a gente ficou em recolhimento. Não tivemos lives. Então hoje nós estamos voltando aí com a corda toda e com um tema super bacana para a gente poder conversar. Hoje nós estamos aqui reunidos nessa quarta-feira, que é típica nossa, né? Todas as quartas e sextas-feiras nós nos reunimos aqui para falarmos um pouco sobre um tema que tem a ver com o desenvolvimento intelectual da mulher, que tem a ver com o desenvolvimento do crescimento, né, da transformação que o conhecimento pode trazer para a vida da mulher. Para quem não me conhece, eu sou Gisele Larrubia, eu sou idealizadora desse perfil, tenho como missão levar a formação intelectual para a mulher do zero, né? A gente começar uma formação intelectual do zero para que a mulher possa, né, deixar florescer aquilo que já é da natureza dela, que é a natureza do cuidar, é a natureza do conhecer para ensinar, porque a mulher é a grande responsável pela formação do espírito do seu tempo. E quando essa mulher ela entende isso, ela faz com que tudo à sua volta possa florescer. Então hoje a gente vai trazer uma convidada para poder conversar um pouquinho sobre um tema que tem tudo a ver com conhecimento e tudo a ver com mulher, certo? E aí eu vou chamar essa convidada para entrar aqui e vou apresentá-la e a gente vai bater um papo super bacana. Agora, intempéries na vida acontecem, né? Tem um carro de som passando aqui na minha rua. Espero que não atrapalhe a nossa conversa, tá bom? Pedir a Deus que ele vá logo embora. Então vamos lá? Vamos chamar aqui a nossa convidada? Pronto. Cirlei entrar para conversar conosco hoje. Opa! Bom dia, Cirlei. Bom dia, tudo bom, Gisele? Eu só não Tudo tô te jóia. vendo. Eu não sei por quê, mas você sumiu para mim. Deixa eu Olha ver. só, tem acontecido. Tá tudo preto a minha imagem para Tá tudo, você? tudo preto, tudo Tem, preto. tem acontecido isso de vez em quando com alguns perfis. Mas, assim, eu acredito que, como nas outras lives, né, as pessoas estão nos vendo e nos ouvindo. Aliás, elas estão sim. Eu estou com outro celular aqui e eu estou te vendo e te ouvindo direitinho. Então, a gente vai. Eu só vou ficar sem te ver, então, né? É, Será que se eu sair e voltar não aparece, não? Porque às vezes isso ó, se acontece. você quiser tentar, a gente pode tentar, mas eu acredito que não. Quer tentar? Espera aí, eu vou sair e depois eu entro de novo. Tá bom. Vamos ver. Tá, vamos tentar. O Instagram ultimamente tem feito essas coisas. Mas eu vou te explicar como resolver isso também depois. Pronto. Ai, socorro. Vamos lá. Esperar só um pouquinho. Ela voltando, a gente. Vamos só esperar um pouquinho a nossa convidada voltar. E aí a gente entra aqui. Lá. A tecnologia é assim mesmo. Às vezes a gente espera muito dela, mas a gente tem que ter paciência. É bom para exercitar a virtude da paciência. Faz parte. Deixa eu ver se eu consigo convidar. Vamos lá. Agora vai, hein, gente. Cruzar os dedinhos. Agora vai. Opa, Oi, oi.
E aí, Não eu gosto, resolveu, não, mas deixa quieto. olha só. Mas tem uma forma de... Todos os problemas que acontecem com a gente no Instagram, você pode remeter o problema para eles. E aí, daí umas semaninhas ou menos, eles resolvem. Entendeu? Depois, no privado, eu vou te ensinar como é que faz. E aí vai resolver a tua vida. Tudo bom, Ai, ai, filha? Vamos lá. Então tudo vamos bem, recomeçar, né? tudo Bom bem. dia, como Bom vai? dia, gente. Hoje, então, Bom eu estou dia, aqui com a Gisele. Shirley Santiago. Ela que é mentora de métodos naturais. E hoje nós vamos trazer um tema que é super pertinente, tanto ao perfil da Shirley quanto ao meu perfil, que é a questão do conhecimento, ou seja, a mulher instruída, né? E a questão da laqueadura. Será que a mulher bem instruída, ela faz laqueadura? Então agora eu vou deixar com a Shirley, que ela vai terminar de se apresentar, e é com você, Shirley. Bom dia, Gisele, né? Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Bom dia a todas, né? Acredito que a maioria aqui, o perfil é de mulheres, né? E nós precisamos, né, estar, como você mesmo sempre diz, né? O conhecimento é o que nos faz crescer, é o que nos faz evoluir. E de certa forma, né, e de todas as formas, nós precisamos estar buscando o tempo todo o conhecimento, né? Porque nem sempre eu, Cirleide, fui é, uma pessoa que buscava conhecer, né? Eu sou Cirlei Santiago, eu sou católica, sou aberta à vida, sou mentora dos métodos naturais, mas nem sempre foi assim, né? Essa minha trajetória, né, de conhecer primeiro, né? Porque o primeiro passo é você virar aquela chavinha e perceber que você não sabe nada. A realidade é essa. E buscar conhecer, né? E principalmente com os métodos naturais, acontece muito das pessoas falarem mal, né? Dizer que não funciona e dizer inúmeras coisas que eu costumo ouvir por desconhecer, né? Então, foi algo que veio para mim, claro, através, né, da minha visão católica, a partir do meu buscar, né, por Deus, em primeiro passo. E aí, a partir daí, é que todas as outras coisas vêm sendo construídas e eu venho buscando cada dia mais aprender, né? Para poder viver melhor a minha vida de mãe, de esposa. Eu tenho 4 filhos e engraçado quando você, né, falou assim, vamos falar sobre isso. Eu disse, gente, o quanto eu escutei essa frase, vai laquear agora, vai fazer ligadura. Então, assim, é um tema bastante pertinente, principalmente para nós católicas, e para todas as mulheres. E é um tema que ele é totalmente, eu poderia dizer assim, ele é totalmente desconhecido, né? Porque a maioria das pessoas acha que nada, gente, tem que fazer legadura. Quando se tem 2 filhos, o pessoal já começa, pronto, agora vai ligar, né? É terrível. Mas essa experiência, né? É bom quando a gente também vive na pele a própria experiência, né? De passar por as pessoas indagando, né? Para que a gente possa também trazer essa experiência. Tudo bem que eu falo aqui, o que eu passo aqui no meu perfil, que eu tento levar, eu já vivi tudo isso, né? Então, assim, todo o meu caminho, a minha história de vida, ela vem se refletir aqui. E isso traz para tudo que a gente trabalha aqui uma autoridade, né? A gente passa por aquilo, a gente entende na pele, né? E enquanto mulher, eu imagino o tanto que, né, a pessoa quando é aberta à vida e nessa sociedade que a gente vive hoje da cultura da morte, né? É muito mais complicado, é muito mais difícil. Fala um pouquinho mais para a gente, então, sobre como é que você chegou aí, né, como mentora de métodos naturais
E aí fala pra gente sobre essa questão da importância da formação da mulher para entender de fato, né? E colocar em prática. Então, né, eu sempre fui católica, mas, na verdade, católica de BGE, como a gente fala, católica de missa aos domingos. Mas, em 2018, né, eu já tinha o histórico de alguns problemas com anticoncepcionais. Então, assim, eu tive que parar. Eu usei anticoncepcional por algum tempo, mas precisei parar por conta de saúde mesmo. Então, assim, quando a minha médica disse assim, você tem que parar por conta dos hormônios, né, e fazer um tratamento bem, bem intenso. E aí eu fui começar a pesquisar um pouco, né, e ver os malefícios terríveis que os anticoncepcionais fazem na vida da mulher. Depois disso, um dia eu assistindo uma pregação de Padre Paulo Ricardo, ele, né, que graças a Deus que bênção para a gente tem alguns padres que trazem esse assunto mais à tona, que não é tão comum, né, mas ultimamente, graças a Deus, a gente tem alguns sacerdotes que vêm trazendo essa importância, né, da feminilidade, de ser mulher, de buscar, né, viver o dom de Deus na nossa vida. E aí foi em uma dessas palestras que o Padre Paulo Ricardo ele falava enfaticamente, né, sobre os malefícios dos anticoncepcionais e que a mulher precisava buscar os meios naturais para espaçar uma gestação, né? Que a gente não fala. Quando a gente fala sobre o método natural, algumas pessoas querem fazer uso do método natural para evitar, como se fosse simplesmente fazer uma troca, né? Uma troca de uma contracepção, e não é isso. Os métodos naturais, eles vêm para nos ajudar, né? Principalmente o método de ovulação Billis, é para que a mulher se conheça. Ele é um método natural de autoconhecimento. Então, a partir desse momento, foi que eu fui buscar, né? Buscar por uma mentora e como eu tive problemas. Porque quando eu busquei por uma mentora aqui na minha região, do método natural, do método de ovulação Billis, eu não encontrei. E eu disse assim, minha Nossa Senhora, e agora? Então, assim, quando eu fui conseguir uma pessoa que me ajudasse, que me ensinasse o método, e depois, né, essa pessoa, né, que é a Nayara Calado, maravilhosa, ela trouxe o método de ovulação Billis sobre a luz da fé católica de uma maneira tão linda, que eu disse assim, não, gente, eu me encantei. Eu preciso também mostrar às outras mulheres essa verdade, que na maioria dos casos era para que todas as mulheres, as mulheres desde a primeira menarca já, né, se adentrasse nesse universo, para conhecer o próprio corpo. Isso não acontece. E a gente vê aí uma deficiência gigantesca na nossa própria igreja de conhecimento, porque às vezes as pessoas dizem, mas os padres não falam. Eu disse, mas gente, não é uma obrigação deles, né? Mas nós que somos leigos, né? Tem aquela frase, a quem muito será dado, muito será cobrado. Então, assim, a partir do momento que nós temos o conhecimento, a gente precisa passar. A gente precisa ensinar as pessoas. Então, foi a partir daí que aí eu entrei nesse universo. Eu disse, não, gente, eu preciso realmente aprender, né, para mim, mas também me capacitar para ensinar outras mulheres. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida. E desde então, né, que eu venho ajudando mulheres a se livrarem dos contraceptivos, a viverem uma vida natural, né, viver a sua maternidade da maneira correta. E assim, eu costumo dizer que Deus usa as pessoas na hora certa, né? Que é uma mensagem, nem sempre, ela não vai aparecer para você do nada, mas ali em tudo tem a mão de Deus, né? Então, aprender e passar esse conhecimento é fundamental. Então, assim, por que que... E aí eu disse, não, gente, eu preciso ensinar, não porque para viver, não só para viver disso, mas por uma questão mesmo de
ajudar as pessoas, mostrar às pessoas esse conhecimento que elas não têm. Então, né, essa frase, a quem muito foi dado, muito será cobrado, esse pronto. Agora, se eu já sei demais, pronto, estou perdida, tenho que passar, tenho que ensinar, tenho a obrigação cristã de ajudar, né? Isso é um chamado, né? Uma vocação. Eu lembro que o professor Guilherme Freire, eu faço os cursos dele, enfim, e uma das aulas ele estava comentando que tudo é válido, né? Se você tem uma grande manifestação na rua, né, que as pessoas vão à rua para, né, de forma ordenada, manifestar alguma coisa, é válido. Mas ele falou assim, às vezes, uma única pessoa que se abre verdadeiramente à sua vocação, ela transforma muito mais do que uma grande passeata. Então, assim, e aí ele citou alguns exemplos, né? O professor Olavo, sozinho, né, entre aspas, depois ele teve muita ajuda, mas sozinho, quantas pessoas ele não ajudou a transformar as vidas? E daí dessas pessoas nasceram outras pessoas que estão transformando mais vidas e assim vai. Então, e a gente pensa assim, mas isso não acontece com alguém muito extraordinário. Nada disso, né? O extraordinário acontece no ordinário. A gente né, fazendo nosso passinho ali de formiga no nosso dia a dia, se abrindo realmente a essa transformação, né, a gente vai alcançar, se é vontade de Deus, não tem limite, né, Chico? Sim. Então, assim, aí você entrou nesse chamado, atendeu esse chamado e hoje está aí ajudando a transformar a vida dessas mulheres. Mas me conta então, assim, né, para a nossa audiência, o que é de fato, o que são, né, esses métodos naturais? Então, assim, quando a gente fala de métodos naturais, a gente não está falando somente, né, do que eu trabalho, que é o método de ovulação Billings. Mas o método, todo método que não se utiliza de nada artificial, de nada externo, é o método natural. O que vai diferenciar é a maneira que ele é utilizado. Por exemplo, tem pessoas que eu uso a tabelinha. Né? A tabelinha é um método natural. No entanto, ela não é tão eficaz quanto o método de ovulação Billings. Porque, por exemplo, veja, uma mulher que está amamentando, ela não consegue utilizar a tabelinha. Diferente do método de ovulação Billings, né? Que a gente não vai fazer contagem de dias. O método de ovulação Billings é para todas as mulheres. Porque o que a gente vai fazer é se observar o muco cervical, observar a sensação vulvar, fazer seus registros, suas anotações, para, a partir daí, a gente identificar quais são os períodos fecundos, né? Quais são os períodos que a mulher está fértil e os que ela está infértil. Então, assim, se eu desejo alcançar uma gestação, que é o caso de algumas mulheres que desejam engravidar, a gente vai identificar ali o período fértil e ela vai se abrir relação sexual nesse período. Da mesma forma, as mulheres que precisam espaçar uma gestação. Eu tenho muitos filhos, não tenho agora condições, né? E aí é o que a igreja ensina de paternidade responsável. O casal, juntamente com o diretor espiritual, vai analisar, né? Cada caso é um caso. Eu posso dizer que aquela pessoa, ela não pode mais ter filhos, ou que ela deve. Quem vai dizer isso é o casal, né? É a partir do diálogo entre o casal que eles vão identificar, né? Nós podemos ter um filho agora, ou precisamos aguardar um pouco. Então, é o que a igreja ensina, né? Porque nós precisamos ver a fertilidade como um dom de Deus. Daí essa questão da laqueadura. Se a fertilidade é um dom de Deus, por que eu vou me esterilizar? Por que eu vou, por livre e espontânea vontade? Aí a gente tem na história, né, na história da Bíblia, quantas mulheres que eram inférteis, que não tinham filhos e imploravam a Deus por um filho. E mesmo fora da história, a gente tem casos de quantas pessoas desejam, né, conceber um filho e não conseguem. Então, o método de ovulação Billings, ele é um método de conhecimento da mulher. Então, a partir do momento que eu aprendo a olhar para dentro de mim,
reconhecer a minha fertilidade, aí eu vou poder espaçar uma gestação ou vou poder alcançar uma gestação, se assim for o desejo. E assim, a gente falando, né, da laqueadura, ou até, a gente falou em laqueadura, mas o homem fazer vasectomia também, isso traz, ou até a gente usar outros métodos artificiais, como o próprio a pílula, né, anticoncepcional, enfim. Isso traz um revertério negativo para a saúde da mulher e do homem, não traz? A gente Com certeza. está travando um pouquinho, você está me Com ouvindo? certeza. Ouvi. Travou um pouquinho, mas eu consegui ouvir. Então, quando a gente fala assim, e é como você mesmo falou logo no início, né? A gente vive em uma cultura de morte. Porque a mulher, às vezes, tem 2 filhos. No terceiro filho, aí as pessoas já começam. Ah, 3, né? Já tá demais, né? Um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. O pessoal tem essa conversa. E aí, quando você vai para o terceiro filho, aí, às vezes, até no próprio hospital, a médica já diz, e aí, vai fazer a laqueadura? Já é cultural de fazer essa esterilização, né? Vamos terminar logo com a população, dizer assim, não precisa mais de tantos filhos. E engraçado que a comunidade, dentro da própria igreja, né? Quantas pessoas dentro da minha igreja chegavam e diziam assim, mulher, 4 filhos, não é demais não. Que mulher corajosa. Então diz assim, gente, você é doida, né? Algumas pessoas são mais radicais, não dizem que a pessoa tem coragem, a pessoa logo é maluca. Eu disse, gente, só são 4. E realmente é um caso sério. E às vezes a mulher não se atenta que eu vou fazer uma laqueadura, é um processo cirúrgico, é uma esterilização da mulher, né? Como isso vai implicar na minha saúde? Com certeza é um órgão meu, né? É como uma vez eu ouvi, né, dizer, eu não lembro quem exatamente falando, mas gente, será que se chegasse lá no hospital e dissesse assim, eu não quero mais esse braço aqui não, pode arrancar. É um órgão, é uma parte do seu corpo. Né? Por que vou tirar essa parte do corpo que Deus me deu? Que se Deus me deu, é porque precisa estar comigo. Né? E aí nós temos todas as questões hormonais. E muitas vezes a pessoa nem para pensar. Não, gente, né? O meu útero está lá, mas ele tem uma função, não é só gerar vida. Né? Os meus ovários, aí o médico vai, corta, né, tem vários procedimentos, alguns cortam, outros só fazem, né, amarrar, mas não se atenta às questões não só da saúde, mas também psicológica, né, que na frente, muitas vezes, acontece alguma coisa e a mulher poderia ter um filho e aí ela é impossibilitada, né? Ela, por conta de uma decisão, e quantas pessoas decidem vou fazer uma laqueadura e depois se arrepende e diz, meu Deus, por que eu fiz? E às vezes, quando se arrepende, é tarde. Você tocou num assunto muito importante mesmo, questão psicológica, né? A gente está começando a ver já o resultado dessa cultura da morte, das pessoas cada vez mais querendo ter menos filhos, ou nem ter. Né? É assustador como os valores estão invertidos. Você escutar pessoas falando que agora sou mãe de pet, né? Isso não existe. O animal não é seu filho, né? Nunca vai substituir. A mulher que fala isso, ela não tem sabedoria, ela não tem instrução, né? Muitas jovens a gente vê aí, né, no ambiente universitário ou fora dele mesmo, né, jovens formadas, você olha assim, nossa, né, tem toda uma inteligência, uma intelectualidade, e não tem, porque elas preferem, elas falam, eu já escutei há poucos dias, eu escutei esse discurso, que eu sou mãe de pet, e aí comparando o ser humano, né, a um animal racional, e mais, falando assim, que prefere ter plantas do que filhos. Ou seja, ela não está percebendo que ela está comparando ela, mesmo o valor dela enquanto ser humano,
né? É uma planta. Então, assim, ela não para pensar qual é o valor disso, né? Assim, quem vale mais, uma plantinha ou eu mesma, ou um filho, né? Essa cultura da morte, essa inversão de valores, as pessoas estão emburrecendo. E aqui a gente está falando em um lugar da gente buscar conhecimento, a pessoa ela precisa realmente primeiro, antes de se deixar levar por um discurso que está sendo formado, ela ter a própria opinião e realmente ir buscar conhecimento, né? De buscar a verdade. O conhecimento, se ele não está iluminado pela verdade, ele não é conhecimento, não é mesmo? É verdade. E você falando isso, né? E quantas vezes a gente não escuta? Ah, mas eu não quero ter trabalho. A questão toda é eu não quero ter trabalho, né? Eu estava conversando com uma amiga essa semana. Eu disse, na verdade, atualmente, as meninas, as mulheres, elas não estão sendo educadas para ser mãe, para ser dona de uma casa, para cuidar, para gerir o seu lar. E aí, quando ela se casa e se depara com né, com todas as questões de cuidar de casa, educar os filhos, na maioria das vezes elas ficam atordoadas, porque não sabem o que fazer. E aí eu conversando com uma amiga minha, e ela dizendo, Sirleide, eu só tenho um filho, e eu passo o dia todo correndo atrás dele, eu não consigo fazer nada. Eu disse, e aí ela perguntando como é que eu conseguia com os quatro. Aí eu falei, né? Eu disse, olha, para mim é mais fácil do que quando eu tinha só. Por quê? É uma questão de você aprender a fazer as coisas. Se você não nasceu sabendo, meu amor, hoje, graças a Deus, né? Graças à internet, a gente tem aí um universo de mulheres que nos ensinam, que nos ajudam. A questão é você saber ouvir as pessoas certas, né? Então, quando a gente se decide, né, eu vou educar o meu filho, o que foi que eu, na igreja, quando eu casei, eu prometi a Deus? Receber os filhos que ele me desse e educá-los na fé. Então, assim, essa é a minha missão como mãe. Eu preciso não só receber os filhos, mas também educá-los na fé. Eu preciso saber instruir o meu filho. Então, se eu não sei, o que é que eu vou fazer? Vamos aprender, né? A gente não sabe fazer uma coisa, a gente faz o quê? Vai estudar, vai aprender. Então, é exatamente sobre isso. A gente não sabe, vamos estudar, né? O que eu não posso é me acomodar e deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito. A gente está muito numa sociedade, né, que o tempo todo, como o Ricardo sempre fala, né, foge da dor e busca o prazer. A ideia de que você é uma ideia muito egoísta, né? A ideia de que você o tempo todo precisa olhar só para você mesmo, para o seu descanso, para o seu lazer. As pessoas estão ficando cada vez mais egoístas. E por isso elas não querem deixar nascer. Por isso, infelizmente, estava lendo outro dia que na Europa, em alguns países da Europa, já não nascem mais crianças com síndrome de Down. Porque eles uma condição que você consegue geralmente detectar ainda na gestação e eles simplesmente não deixam nascer crianças com síndrome de Down. Então, assim, é algo... E aí é você atacar um defeso. Aí se defende a baleia no oceano, se defende o cachorrinho, essa inversão de novos valores, né? Que a gente estava falando. A gente não faz um estardalhaço, né, para salvar a árvore, mas o ser humano não se deixa mais nascer, né? Essa cultura da morte. Eu queria voltar com você aqui nessa questão da igreja, né? Por que a igreja ela defende os métodos naturais? Nós temos, né? Nós temos lá no Catecismo da Igreja Católica alguns parágrafos que ele nos mostra, né? Que ele vem trazendo. A gente tem, acho que eu separei até um aqui, onde o próprio Catecismo da Igreja Católica ele vem trazendo a importância do casal fazer a continência periódica
e fazer uso dos métodos naturais. Então, nós católicos, além de, né, analisarmos as Sagradas Escrituras e vermos a Sagrada Escritura, nós também temos a tradição, nós temos os documentos que a gente precisa aprender, a gente precisa aprender a estudá-los também. E aí nós temos lá no parágrafo, deixa eu ver, 2370, onde traz, falando sobre essa continência periódica e a importância dos casais fazerem uso dos métodos naturais. Então, assim, nós vemos a fertilidade, a maternidade como um dom de Deus, e nós como co-criadores dessa criação. Então, quando eu caso na igreja, que eu faço uma promessa para Deus diante da comunidade, né? Uma promessa que a gente faz para Deus de receber os filhos que Ele nos dá. E quando a gente usa qualquer artifício, né? Qualquer meio artificial para impedir essa concepção, nós dizemos, né, que é imoral a fé católica, porque quando a gente casa, nós temos aí dois princípios, né, do matrimônio, que é o princípio unitivo da união do casal e o princípio procriativo, né? Para que eu caso? Para construir uma família. Quando eu me uno no matrimônio, eu me uno com meu esposo para ter os filhos que Deus me deu. Então, quando eu utilizo de artifícios, né, de meios artificiais para impedir essa criação, eu estou indo contra o mandamento de Deus, né? Eu estou indo contra Deus. Excelente. E aí, né, interessante que quando eu fui ter o meu quarto filho, uma história, né, de uma santa que trouxe para mim um alento. A história de Santa Giana Beretta Molla, né, no qual ela tinha ela descobriu, né, uma doença e ela era médica. Eu não sei se você conhece a história de Santa Giana. Ela já uma médica, né, uma mulher moderna, mas ela optou pelo seu filho a sua vida. Então, assim, nós precisamos, né, viver sempre com olhar fixo em Deus. Porque quando nós buscamos a nossa fortaleza nele, nós conseguimos vencer qualquer coisa. Oi, filho. Isso mesmo. É excelente você trazer assim, a Santa Giana. Então, para a gente poder fechar aqui esse momento, que passa muito rápido, eu ia pedir, eu sempre peço, né, às minhas convidadas uma dica de um livro que tenha marcado a vida dela. Você poderia contar para a gente? Gente, essa história desse livro é engraçada. Olha, eu acho que eu li esse livro, eu era adolescente. Eu disse assim, gente, tantos livros, tantas histórias maravilhosas que eu já li, mas escolher uma é difícil. Mas tem uma história que eu fiquei assim, que marcou mesmo a minha vida, que foi o livro do padre Alissa, acho que é como disse. Oi, mamãe, que foi? Ninguém. Pega aí. Mamãe, vem cá. Que é esse livro aqui. O nome do livro é Quanto Pior For a Pessoa com Quem Você Convive, Melhor para Você. É um tema diferente. Quanto pior for a pessoa com quem você vive, melhor para você. Nossa. Excelente. É um tema bem diferente. Esse Mas é um caminho. Na leitura desse livro, ele vem trazendo a importância da gente viver com o diferente, com as pessoas que a gente sente que são mais difíceis, e como essa vivência nos ajuda no nosso processo de cura, de amadurecimento. É uma leitura, assim, que simplesmente... Deixa eu mostrar aqui para você. Depois eu vou procurar, vou colocar lá no story. Que simplesmente
é maravilhoso. É uma leitura simples, fácil. Olha que tem muitos anos que eu li esse livro. Uma irmã minha que me deu. Mas que fez muita diferença durante toda a minha vida. Né? Que os ensinamentos que tem nesse livro, eu acabei levando para a minha vida. E como me ajudou. Excelente. Depois eu vou procurar e vou colocar nos stories. Quem sabe ainda tem ele à venda, né? Vamos procurar. Pili, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. As mulheres precisam saber disso, precisam se conhecer mais, precisam conhecer os métodos naturais, né? Isso faz parte também da transformação da vida delas e de quem está em volta delas, né? Então, eu quero agradecer muito, que Deus possa abençoar esse seu apostolado na internet, todo esse seu projeto, toda a sua família, e pela sua gentileza de estar conosco hoje aqui. Amém. Eu que agradeço. Eu que agradeço imensamente o convite, né? Para mim foi uma alegria estar aqui com você. E, né, venho acompanhando, né, as lives que você sempre faz com suas convidadas. E a gente precisa exatamente disso. Eu disse, olha, a internet, ela nos dá essa possibilidade de aprendizado, de estar com pessoas que nos façam, né, que nos façam crescer também, que nos ensine algo. Então, assim, como isso é importante na vida. Para mim, né, esse advento de conseguir, né, da internet foi maravilhoso, porque eu pude estar com pessoas. Às vezes eu dizia para as meninas, olha, aqui na minha comunidade, por exemplo, eu não encontro apoio na questão de mães virtuosas que eduquem seus filhos, né, à luz da fé, que sejam abertas à vida, né? Então, assim, às vezes, próxima a gente não encontra, mas não impede que a gente busque, que a gente procure, que a gente encontre pessoas, que encontre famílias, né, que estejam alinhadas ao que você busca. Então, assim, se a gente busca Deus, a gente precisa estar junto com pessoas que buscam a Deus, né? Exatamente. E então, para quem quiser buscar a Cirlei para uma mentoria, como é que faz? Lá no meu perfil tem um link para um formulário, né? Aí todas as mulheres, elas preenchem os formulários e eu entro em contato. Tá certo, então. Então tá combinado. Muito obrigada. Fica com Deus. Um ótimo dia, uma ótima semana para você. Tchau, tchau. Amém. Obrigada, Gisele. Obrigada, gente. Tchau, tchau, Até... gente. Tchau, tchau.